Vai mandar? Nós somos o grupo 5, fazem parte do grupo Iara, Janaína, Celina, Sandra e Vinícius. Nós ficamos com o artigo Estoque de carbono do solo e estabilidade sob silvopastura baseada em eucaliptos e outros sistemas de uso da terra no hotspot da biodiversidade do Cerrado. Esse é um artigo que foi feito a partir de uma pesquisa realizada pelos autores Felipe Pinheiro, PK Nair, Vinila Nair, os três da Universidade da Flórida, o Rafael Tonus, da Embrapa de Sobral, e o Regis Venturini, da Universidade Federal de Lavras. Essa pesquisa, ela se transformou em um artigo que foi publicado na revista de Gestão Ambiental. Durante as últimas décadas, o sistema silvopastoril tem se tornado popular, principalmente na região do Cerrado, década de 60 e 70, quando foi introduzida esse tipo de cultura exótica aqui nesta região. Tem se tornado popular principalmente os sistemas silvopastoris, que são as práticas que integram a utilização de árvores, forragens, pastoreios de animais domésticos de uma forma benéfica, a fim de minimizar os impactos, né, das mudanças climáticas. E ele tem se tornado bastante popular aqui na região do Cerrado, principalmente com o cultivo do eucalipto, né, das formas híbridas de eucalipto, principalmente nas regiões de Minas Gerais e de São Paulo, mas tem se expandido cada vez mais para o Planalto Central. Com a crescente conscientização sobre o papel do armazenamento de carbono nos solos, e com esse armazenamento ou sequestro de carbonos pode vir a contribuir para mitigar-se, né, as quantidades de gás carbônico existente na atmosfera e, com isso, minimizar as mudanças climáticas, vários estudos e pesquisas têm sido propostas para se analisar essa eficiência nas mais diversas culturas. Aqui, a pesquisa trata em especial, como já foi dito, da utilização do eucalipto. Né? O sequestro de carbono se faz um importante recurso dentro dessa perspectiva. Embora ele seja uma terminologia nova, aqui no Brasil ele já está em expansão, que é o processo da captura do gás carbônico da atmosfera de forma a armazená-lo no solo. Então, a proposta do artigo, bem como da pesquisa, era entender a influência dos sistemas silvopastoris comerciais, principalmente do eucalipto, no armazenamento do carbônico orgânico no solo. O carbono, ele é um elemento em maior quantidade na composição das células vivas, dos materiais orgânicos, como na matéria orgânica do solo. A matéria orgânica, ela apresenta em torno de 58% de carbono na sua composição, representada por resto de plantas, animais, em decomposição, dejetos e micro-organismos. Essa matéria orgânica, ela tem uma grande importância em relação à inserção do carbono fixado pela fotossíntese para o solo, e assim ela mostra de forma benéfica em sistemas agrícolas e florestais, sendo uma fonte nutricional, e assim melhora a estrutura física e biológica do solo, né? Vale-se ressaltar que os estudos do ciclo do carbono, ele apresenta grande interesse devido à sua implicação nas mudanças climáticas, por influência de alterações de emissões dos gases de efeito estufa. O sistema agroflorestais, eles são uma forma de orientar as diferentes estratégias do desenvolvimento rural sustentável, né? E essa técnica, ela consiste em quê? Em aliar o plantio de árvore com espécies agrícolas ou animais, uma vez que ela avalia a potencialidade dos sistemas agrícolas através de perspectiva tanto social, econômica e ecológica. E, atualmente, está aumentando essa demanda pelo desenvolvimento dessas técnicas que permite essa redução desses insumos, tanto de origens sintéticas e industriais, que contribui para a sustentabilidade da agricultura sem que haja nenhum prejuízo para a produção. Sem falar no incremento da biodiversidade, favorecido pela adoção desse sistema.
No sistema silvopastoril, a presença das árvores, elas pode conservar a melhorar a qualidade do solo, para favorecer o controle da erosão, a ciclagem de nutrientes e edição de matéria orgânica, que torna a utilização da radiação solar mais eficiente do que em pastagem em monocultivos. E com isso aumenta a captura de nutrientes e umidade do solo em diferentes profundidades. E aí vai diminuindo a dependência das entradas externas dos nutrientes ou estabelecendo uma relação de benefício de custos mais positiva. Nós sabemos que o Brasil, ele é um país tropical, a natureza nos favorece, ela é bem generosa com o Brasil, porque menos de 1/3 do nosso país, ele é ocupado de atividades agropecuárias, né? E com isso, nós percebemos o quê? Que esse sistema agropecuário, os setores agropecuários, eles são responsáveis por 2/3 da emissão dos gases de efeito estufa. E cerca de 55% de toda a produção bovina brasileira está localizada no bioma cerrado. Isso dá aproximadamente 39% das pastagens do cerrado, que se estende a 18 milhões de hectares, estão atualmente degradadas, né? E partindo desse cenário, tendo essa visão, desde 2011, o Brasil ele conta com uma política pública chamada Plano de Agricultura de Baixo Carbono, que vem para incentivar os agricultores a adotar um pacote de diferentes tecnologias, incluindo as opções agroflorestais e sistemas integrados a lavouras de pecuária e floresta, né? E com isso, com todo esse processo, esse programa do ABC, eles tinham até 2020 a meta de recuperar 15 milhões de pastagens, né? Graças a Deus, eles conseguiram não só bater a meta, mas também ultrapassar, né? Porque em 2002 eles conseguiram recuperar 35 milhões de hectares dessas áreas devastadas pela questão das pastagens. Dando continuidade, considerando todo esse contexto falado pelas colegas, na hipótese de que a quantidade de carbono no solo é influenciada pelo uso que se faz da terra, o estudo foi feito, então, para avaliar essa influência dos diferentes sistemas de estoque de carbono no bioma cerrado. A pesquisa, tratada pelo artigo, ela foi realizada em Lagoas, Minas Gerais, que é um município de clima tropical, localizado no Cerrado, e, portanto, com grande biodiversidade da fauna e da flora. Nessa área que foi pesquisada, existe o campo aberto, o cerrado intermediário e o cerradão, que é a mata fechada. Nessa região já vem sendo introduzida a questão da integração entre a criação de gado e a silvicultura, incentivada principalmente pelo cultivo do eucalipto, que possui um retorno econômico. Então, dentre as áreas que foram pesquisadas, 6 sistemas de uso da terra foram selecionados para pesquisa. E aí nós temos em amarelo uma área maior, que foi dividida em 3 partes, indicada pela sigla SPS. Isso aí refere-se ao sistema silvopastoril. Essa parte em amarelo, ela foi dividida em 3 áreas. Na primeira área desse sistema silvopastoril, ela foi adubada, foram plantados eucaliptos em fileiras simples, com espaçamento de 2 metros entre uma árvore e outra, e entre uma fileira e outra, 9 metros de distância. Ainda dentro dessa parte amarela, numa segunda área de sistema silvopastoril, a área foi adubada com o mesmo tipo de manejo, só que o eucalipto foi plantado em fileiras duplas, resultando no maior número de árvores. Numa terceira área, ainda nessa parte amarela, foi dado o mesmo manejo, a mesma adubação, só que os eucaliptos eles foram plantados a 20 metros de distância. Nessas três áreas, na parte em que foi dividida a parte amarela no sistema silvopastoril,
foi recebido o mesmo trato em relação à adubação, manejo, e após 3 anos, na estação chuvosa, o gado foi solto para a pastagem. Nós temos também aí em amarelo ou em branco a parte indicada pela DNF, que é a parte de área nativa, floresta nativa, composta por cerradão ou mata fechada, que possui as características que nós já conhecemos aí do cerrado: casca grossa, troncos retorcidos, folhas largas. E a área apresentava uma degradação moderada, com baixa diversidade vegetal. Indicado em amarelo, com a sigla SCP, refere-se à plantação de eucalipto. Então, foi feita uma floresta plantada, e as árvores, no caso os eucaliptos, eles foram colocados numa distância de 3 metros um do outro. Por último, em azul, indicado pela sigla OP, refere-se à pastagem, à área aberta. Essa área, ela já tinha 3 anos que ela não recebia nenhum tipo de adubação, e, portanto, foi feita a mesma adubação que nas demais áreas, e a pastagem foi feita usando o capim braquiara, né, o braquiarão que a gente conhece. E os animais, eles puderam pastar também na estação chuvosa, da mesma forma das demais áreas. Depois dessa divisão e nesse perfil de áreas recebendo o mesmo manejo, só com o diferencial de arborização, foi feita a metodologia de observar como é que o solo correspondeu. A amostragem do solo, que a colega vai detalhar como foi feito, levando em consideração a questão da profundidade para a análise do terreno, do solo. Dando continuidade, essas amostras foram coletadas, né, durante um longo prazo. Foram coletadas amostras do solo, fracionamento desse solo, análise desse solo e análise estatística. Foi usado um software em termos de mapeamento, como o Google Earth, e outros, né, em termos para a organização de tabelas, né, e gráficos. A análise desse solo, ele leva em consideração as propriedades físicas, químicas e biológicas desse solo, que vai desde fragmentos como o silt, mais argilas e outros, né, componentes. Em termos de organização, para o manuseio dessas propriedades em relação ao solo e ao componente do carbono, vale lembrar que... só um momento, porque fiquei nervosa. Vale lembrar que ele ajuda, né, na formação desses micro-organismos e que eles podem, de uma certa maneira, estabelecer, vamos dizer assim, conexões com outras partes, né, para a formação ou, né, para beneficiar as plantas ou as outras culturas que serão disponibilizadas nessas áreas que já foram comentadas antes, em termos, né, do sistema silvopastoreio, né? Silvopastoreio, é isso mesmo, né? Em relação ao que se espera, é comentado também que dos resultados envolve a organização, ou seja, a disponibilidade em termos do que eles propõem, foi feita da seguinte maneira: essas coletas elas foram realizadas em etapas dentro das áreas cultivadas ou plantadas, de longa distância em relação às árvores ou a curtas distâncias delas, né? De uma certa maneira, esse macro-solo, ele influencia na composição do micro-solo também, tá? E, né, que vai influenciar nesse estoque de carbono orgânico para todo esse efeito.
em relação às conclusões, nós temos algumas conclusões que são bem preponderantes em relação a essa análise em que as meninas foram falando, né? O que nós vamos perceber como uma das principais conclusões, né? É que o cerrado, ele possui, então, esse estoque alto de carbono, principalmente pela composição do lato solo, ou seja, esse estoque ele é relativamente alto, e nós também podemos considerar naquela região de Minas Gerais, onde foi feito esse estudo, né, essa pesquisa, que é um estoque considerado jovem, ou seja, a adição do carbono ela não foi feita há muito tempo, né? E o que acontece? Quando nós temos quando esses solos são perfurados, ou seja, eles são perturbados de alguma forma, seja para utilização da agricultura, da pecuária, do comércio, da produção de biocombustíveis, ou seja, onde também existe a degradação do solo. Nós vamos ter um problema, porque o carbono ele vai subir para a atmosfera, isso vai aumentar o aquecimento global e, consequentemente, o efeito estufa, né? E o que se entende desse estudo, então, né? Que essas proporções elas são altas, principalmente naquelas regiões onde há o maior nível de pastagem, certo? E que existe essa diferenciação de armazenamento dependendo de cada região que foi sendo apontada anteriormente. As que tinha eucalipto, as que tinham só a pastagem, que elas são mais curtas, né? A arborização ela se torna diferente, mas a conclusão geral, de fato, é que essa região ela tem uma possibilidade grande de estoque de carbono, ainda mais fazendo parte do bioma cerrado, tá? Nós também podemos concluir, a partir dessa análise, que é necessário o incentivo ainda maior em relação à pesquisa e até mesmo da difusão desse sistema silvopastoris. Por que isso é importante, né? Nós chegamos a essa conclusão partindo da reflexão acerca do que o autor traz para nós. É porque ele é importante para que nas próximas décadas a pecuária de corte no Brasil ela ainda ganhe maior destaque no cenário internacional, haja vista que com esse tipo de cultura, com esse tipo de manejo, nós vamos atender melhor os princípios e os mecanismos de certificação e bem-estar do animal. Além disso, vários aspectos são considerados para aumentar a competitividade do mercado, né? Automaticamente vai aumentar a renda e a valorização do produto. Enfim, o artigo é muito interessante e nos trouxe aí uma dimensão em relação à utilização desse estoque e da necessidade de se cuidar disso para reduzir os danos ao meio ambiente proveniente, então, dessa emissão exacerbada do carbono. Agradecemos a atenção do senhor.